Olá, amigos, graças a Deus, que Deus abençoe vocês abundantemente em nome do Senhor Jesus. Esse amigo que vos fala, irmão em Cristo, Gilmar de Andrade, gostaria muito de ser seu irmão em Cristo, se assim você permitir. Que esse vídeo, o vídeo do Ministério Fé, Milagres e Salvação em Cristo Jesus, ao chegar à sua casa, ao chegar à sua vida, ao seu lar, ao seu trabalho, à sua família, venha chegar também a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha entrar agora na sua vida, no seu coração, na sua mente, venha trazer o refrigério que você precisa, venha trazer força, o fortalecimento da fé, que venha trazer a cura, seja curado, livre de toda dor, de toda moléstia em nome do Senhor Jesus, tá bom? Mais uma vez, esse é o vídeo do Ministério Fé, Milagres e Salvação em Cristo Jesus. Nós iremos, a partir desse momento, gravar 7 vídeos falando das 7 cartas à igreja da Ásia Menor, que é a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo a João, que revelou as cartas do Apocalipse, as 7 igrejas. Apocalipse quer dizer, na tradução, revelação, tá bom? E você é o nosso convidado todo especial a participar. Se você quiser, pode abrir a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 9 em diante. Nós vamos relatar sobre as 7 cartas da igreja do Apocalipse. Vamos lá. Diz assim, capítulo 1, versículo 9 em diante, diz assim, ó: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Então você observa que João ele estava preso numa ilha chamada Patmos. Essa ilha era uma ilha prisão dos romanos, né? Como hoje tem Alcatraz nos Estados Unidos e alguns outros países que têm ilhas prisões. Aqui no Brasil tinha uma também, mas foi extinta, né? Só está as ruínas hoje. Mas em alguns países ainda tem prisões em ilhas, né? A mais famosa é Alcatraz, essa dos Estados Unidos, que já vimos em filmes. Então, essa ilha, prisão onde João se encontrava em Patmos, João estava encarcerado, preso nessa ilha, porque ele manteve firme o testemunho na fé do nosso Senhor Jesus Cristo. E por causa dessa convicção, dessa firmeza, ele não abandonou a firmeza de fé, mas ele foi convicto na fé, levou ele à prisão, né? E dentro dessa prisão, dessa ilha chamada Patmos, ali o Senhor Jesus se mostrou a João e falou para que ele escrevesse um livro e as 7 cartas que estavam na Ásia Menor. Essa Ásia Menor hoje é onde fica localizada a Turquia, é onde se encontravam as 7 igrejas da Ásia Menor. Aí diz assim, ó: E fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: O que vês? Escreve num livro, e envia-os às 7 igrejas que estão na Ásia Menor, que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardo, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Então, o Senhor Jesus se mostrou ali, se revelou a João, falou: João, tudo que você vê, relata no livro, escreve no livro, e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, né? Primeira igreja, vou repetir para você: a Éfeso, igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, Tiatira, Sarde, Filadélfia e Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais de ouro, semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de um vestido comprido, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado na fornalha, e sua voz como a voz de muitas águas. Então João estava relatando ali o que ele estava vendo, como era a aparência física daquela visão, o qual ele estava vendo na ilha de Patmos, a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, de sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Eu, quando vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último,
e o que vivo fui morto, mas aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Olha só. Escreve essas coisas que tem visto, as quais são aqui depois dessa, onde acontecer. Então ali, né, o Senhor Jesus se manifestou a João através de uma visão, a manifestação ali na ilha de Pátmos, na ilha da prisão, e João viu ali, né, uma figura, um ser resplandecente, os pés como latão polido, da sua boca saía uma espada de 2 gumes. A palavra de Deus é a espada de 2 gumes, né? Ela tanto divide alma e espírito, né? Corta juntas e medulas. Ou seja, a palavra de Deus ela é firme, ela é fortaleza, ela é justa, ela é fiel. Deus é amor, mas também é justiça. É fogo consumidor, né? Muitas pessoas dizem, Deus é amor, Deus só é amor, Deus é caridade, mas esquece que Deus é justiça. Ele também faz justiça para aqueles que precisam. Deus também é fogo consumidor para consumir todo mal, toda injustiça e toda mentira. Deus é fiel, Deus é firme na sua palavra. Mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos das igrejas, e os 7 castiçais que viste são 7 igrejas. 7 anjos eram os pastores, aqueles que tomavam conta das igrejas, os representantes das igrejas na Ásia Menor. Aí diz assim, carta às 7 igrejas da Ásia. Primeira carta à igreja de Éfeso. Então, o Senhor Jesus ali se manifestou a João. Ele falou, olha João, escreve tudo no livro que você vai ver. E depois, em carta, envia às 7 igrejas. As 7 igrejas que está na Ásia, né? E a primeira igreja foi a igreja de Éfeso, que diz assim, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na tua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Olha só, o nosso Senhor Jesus, ele anda no meio da igreja. Nós somos a igreja de Cristo Jesus, mas ele zela também pelo nome dele nas igrejas. Ele anda a observar as igrejas, ele anda nas 7 igrejas. Então, quando o Senhor Jesus se revelou a João para enviar essas 7 cartas às 7 igrejas da Ásia, foi para cuidar daquela igreja, foi para limpar, foi para alertar, foi para dar direção, né? E quando o Senhor Jesus revelou a João para escrever em símbolos, 7 castiçais, estrelas, foi para criar um código para que a carta de João pudesse sair da ilha, porque João era monitorado pelos seus opressores, por aqueles que o haviam jogado ele no cárcere. E quando eles leram a carta cheia de simbologia, anjo, castiçais, estrelas, eles achavam que João estava já maluco, né? Esclerosado, maluco da cabeça, e deixava as cartas passar. É como hoje numa guerra, você vê que as mensagens, exigem mensagens codificadas. Na Segunda Guerra Mundial, tem muito filme de guerra, vemos que os inimigos, né, dos aliados, eles tinham mensagens codificadas, então tinham que decifrar aquelas mensagens para poder prever o ataque dos inimigos, né? Só que essas cartas que João enviava às igrejas, cheio de código, de simbologias, o Espírito Santo fazia com que o povo das igrejas entendiam, tinham compreensão daquelas mensagens, daquelas simbologias, e eles eram alertados para eles se consertarem, eles se levantarem, eles terem uma vida reta diante de Deus, porque estavam acontecendo muitas coisas no meio das igrejas. As igrejas eram perseguidas, havia falsas doutrinas, falsos pastores, falsos obreiros, que estavam se infiltrando no meio da igreja para contaminar a igreja de Cristo. Então Cristo zeloso, Cristo sempre foi zeloso pela sua igreja, ainda é zeloso por nós. Ele cuida de nos alertar sobre tudo aquilo que tende, que é mandado para tentar derrubar a igreja de Cristo. As heresias, os falsos ensinamentos, as falsas doutrinas do homem, da carne, pecado. Então, o Senhor Jesus, o Espírito Santo, ainda tem esse cuidado de nos alertar, de nos orientar. Então, esse foi o objetivo das 7 cartas. Aí diz assim, eu sei das tuas obras, olha só,
Nada é escondido, né? Nada passa desapercebido aos olhos do nosso Senhor Jesus. E do teu trabalho e da tua paciência, e que não pode sofrer os maus. Puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos, né? Então a carta começa assim, ó, sei do teu trabalho e da tua paciência, ou seja, da tua perseverança, em que puseste provas, homens maus, ou seja, falsos obreiros, falsos apóstolos, ou seja, pessoas que estavam no meio da igreja dizendo ser apóstolos, obreiros, estavam fazendo coisas erradas, contaminando a igreja. E hoje, no meio da igreja, no meio do povo de Deus, tem o joio e tem o trigo, tem. Qual é a função do joio? A função do joio é tentar o quê? Minar a fé do trigo, tentar abafar o trigo, tirar a força do trigo. Por isso que você não pode se preocupar com os escândalos, porque o Senhor Jesus falou assim, ó, ai dos é inevitável que vem dos escândalos, mas ai de quem que vem os escândalos? Os escândalos não tem. Falso testemunho tem. Muitos tentam envergonhar o evangelho, mas ai daqueles. Eles vão colher o que planta. Você não pode olhar para isso, você tem que olhar para a fé. De repente você é uma pessoa que está afastada da igreja, se afastou por causa que você viu um mau testemunho. Um mau testemunho de um pastor, de um obreiro, de um bispo, de um apóstolo. Não importa. Você tem que olhar para o Senhor Jesus, você tem que viver a sua fé no Senhor Jesus e não olhar para o erro de ninguém. Você tem que olhar para a sua vida, para você. Viver a fé, ser firme, perseverante, como o anjo da igreja de Éfeso. O Senhor Jesus falou assim, eu conheço o teu trabalho, as tuas obras, sei que é perseverante. Aí diz assim, ó, e sofreste, tem paciência e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. E é isso que você tem que fazer. Nós temos que ser assim, nós não podemos nos cansar do evangelho para Cristo, do trabalho para Cristo, não podemos nos cansar e nem nos envergonhar do evangelho. Aí diz assim, ó, tenho porém contra ti que deixastes a primeira caridade. Algumas Bíblias falam o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. Então, o Senhor Jesus estava falando assim para o anjo da igreja de Éfeso, olha, você vem, se arrepende das tuas obras, se não virei e eu tirarei o teu castiçal de ti, ou seja, tu não vai mais tomar conta dessa igreja. Não vou te dar mais essa responsabilidade, não vou mais confiar em ti se você não se arrepender. Aí diz assim, ó, tem porém isto, que aborreceste as obras dos nicolaístas, ao qual também aborreço. Quem eram os nicolaítas? Nicolaítas eram os seguidores de Nicolau. Nicolau, ele pregava a lascívia, ele não acreditava que o nosso corpo era o templo do Espírito Santo, e pregava a imoralidade no meio dos cristãos, ou seja, dizia que os cristãos podiam ter uma vida sexual à vontade com quem quisesse, com qualquer pessoa, ou seja, pregava ali abertamente uma vida sexual toda errada, fora do casamento, fora da sua vida com Deus. Então, o anjo da igreja de Éfeso, ele detestava essas obras. E o Senhor Jesus disse assim, olha, tenho porém a teu favor que você odeia as obras dos nicolaítas, como eu também odeio. Os nicolaítas tentavam semear, disseminar no meio da igreja, a prostituição, não, a vida sexual fácil, sem abstinência, ou seja, com qualquer um, né? Uma tremenda coisa errada, tremenda podridão no meio da igreja. Então esse anjo da igreja de Éfeso, ele não aceitava essas coisas, então isso foi favorável a ele se achou favorável diante de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer, dar-lhe-ei comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então, o Senhor Jesus se revelou ali ao anjo da igreja em Éfeso e falou assim, olha, tenho porém contra ti que você caiu. Mas às vezes aquele anjo da igreja que está em Éfeso, ele caiu por ver tanta coisa no meio da igreja, né? Mas ele falou assim, se arrependa, te volta, se anima, não desista, continua firme no trabalho da fé,
senão eu virei até ti e te removerei. Você não vai ter mais essa responsabilidade da igreja de Éfeso. Vou tirar o castiçal de você. Você não vai poder mais ser representante, meu representante nessa igreja. Mas tenho, porém, teu favor que você odeia a obra dos nicolaítas, os filhos de Nicolau, os seguidores de Nicolau. Mais uma vez, Nicolau pregava sexo fácil no meio da igreja, prostituição, a lascívia, uma vida errada, isso que Deus abomina. Hoje em dia muitas pessoas procuram o evangelho fácil, esquecem de agradar a Deus, esquecem de viver a fé e procuram a facilidade no meio da igreja, acham que tudo pode tudo, pode ter uma vida errada, esquece que nós somos templo, morada do Espírito Santo, do Senhor Jesus. Temos que manter a nossa vida com Deus, nossa vida íntegra, reta, fiel a Deus. Então, meu amigo e minha amiga, tenha uma vida reta, íntegra diante de Deus. Não olhe para os falsos testemunhos, não olhe para os nicolaítas, para os seguidores de Nicolau que tenta semear a podridão, coisa errada no meio do povo de Deus, mas olha para a fé, para o Senhor Jesus. E se um dia você estava no primeiro amor e abandonou o primeiro amor, a primeira fé caiu, se levanta, porque o Senhor Jesus, Ele é contigo, está te dando essa oportunidade. Vamos fazer a oração em nome do Senhor Jesus? Nosso Deus e nosso Pai, no nome do Senhor Jesus, eu peço por aqueles que um dia estavam na prática do primeiro amor, vivendo a fé viva e genuína do Evangelho, trabalhando para o Senhor de todo o coração. Se um dia essa pessoa caiu, levanta cada uma delas, nos levanta, nos sustenta. Reconhecemos que somos pecadores, mas nos arrependemos dos nossos pecados e aceitamos o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador da nossa alma. Fortalece essa pessoa que está assistindo esse vídeo, que ela volta à prática da primeira fé, do primeiro amor. Muito obrigado por essa primeira mensagem, a primeira carta à igreja, às igrejas da Ásia Menor, do Apocalipse, de Éfeso. E assim nós iremos gravar mais 6 vídeos falando das 7 cartas da igreja do Apocalipse. É isso que te pedimos, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amigo, amiga, então essa foi a primeira carta, né? Demos a primeira carta que foi enviada ao povo de Éfeso. Está aqui, foi a primeira carta, né? Esse vídeo foi da primeira carta da igreja de Éfeso. E no próximo vídeo nós iremos falar sobre a carta da próxima igreja. A próxima igreja, né? A primeira foi Éfeso e a segunda igreja é de Esmirna, né? A primeira foi Éfeso e depois vamos falar da segunda carta que foi a igreja de Esmirna, tá bom? Muito obrigado por você estar conosco aqui, que Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo do Ministério Fé, Milagres e Salvação em Cristo Jesus. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Por favor, compartilhe, divulgue esse vídeo, nos ajude a divulgar, nos ajude a proclamar, a falar da palavra de Deus para outras pessoas, tá bom? Deus abençoe vocês em nome de Jesus.